Meu nome é Fernando Henrique Miranda, eu sou Chief Marketing Officer da Exame, então basicamente eu cuido de toda a parte de comunicação aqui da Exame, de marketing, de criação de novos produtos. E pô, eu sempre estou acompanhando tendências de negócio, né? Estou sempre tentando acompanhar coisas legais que estão acontecendo, porque a Exame tem esse papel, né? De meio que prever o que está acontecendo e trazer para vocês. Então, eu estava muito empolgado com essa live de AI. E o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? A gente tem um convidado, vocês sabem. A gente vai mostrar quais são as novas ferramentas de marketing, de inteligência artificial, né? Formas de aplicar ela. Eu vou abrir, vou compartilhar a tela aqui, mostrando as coisinhas que eu acho legal, mas a gente vai falar sobre contexto geral, né? Como que você pode aplicar isso para negócios. Eu vou mostrar como que em pouco tempo você já pode começar a aplicar isso na sua empresa, para você não ter que fazer isso daqui a 1, 2 anos, quando todo mundo já estiver fazendo, né? Eu acho que quem chega primeiro... Como é que é aquela história? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então eu acho que isso aqui vai ser muito verdade. Quem aplicar inteligência artificial no negócio primeiro também vai ter mais oportunidade, vai ter uma vantagem de mercado melhor. E só para tranquilizar, que é uma pergunta que aparece muito, pô, eu vou ser substituído por uma inteligência artificial? Cara, você não vai ser substituído por nenhuma inteligência artificial, tá? Pode ficar tranquilo. Você vai ser substituído por alguém que usa inteligência artificial. Assim como aquelas pessoas que... a internet não substituiu o emprego de ninguém, né? Na verdade, todas as profissões tiveram que se adaptar à internet. Eu acho que energia elétrica, internet, todas as inovações, elas vêm para melhorar o resultado de quem está antenado, de quem quer se adaptar e de quem não vai ficar travado no passado, beleza? E aí eu vou mostrar várias coisas que a gente pode fazer aqui, nós vamos abrir um negócio juntos, vai ser legal, tá? Só pega leve comigo que eu também tô aprendendo essa parada aqui, é tudo novo para todo mundo, beleza? Mas, temos um especialista, nós trouxemos o Miguel Lanes Fernandes e eu perguntei pro ChatGPT quem é o Miguel, corta aqui no Miguel. Miguel, eu vou te falar o que o ChatGPT falou de você, cara, aí você me confirma se é verdade. Falou que você é programador e empreendedor, você é fundador da Inventos Digitais, uma empresa que ajuda a lançar startups de sucesso. Você é diretor de tecnologia da Witseed, que é uma empresa de educação corporativa digital, professor de métodos ágeis, autor do livro Guia de Sobrevivência, Como Lidar com Devs e entusiasta de inteligência artificial. Inclusive, ele já citou que você vai estar fazendo uma live hoje. Ele está tão inteligente que ele já sacou o futuro, já falou da live. Caramba. Tá certo, Miguel? Seja muito bem-vindo aí. Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. É um tema que você comentou aí, né? Tem ocupado as nossas cabeças aí nas últimas semanas, uma grande tendência. E o ChatGPT cometeu o erro que ele costuma cometer de vez em quando. Ele disse que eu sou autor do livro Guia de Sobrevivência para Lidar com Devs. E eu não sou autor desse livro, porque isso não é um livro, é um curso. Eu escrevi livros, ele sabe que eu escrevi livros. Eu fiz um curso com esse nome, ele sabe que eu fiz um curso com esse nome, mas ele fez uma associação que só um ser humano conseguiria identificar, porque ele está inventando, né? O ChatGPT ele é muito bom contador de histórias, mas ele não é tão preocupado com a verdade que está ali. Então, é quase tudo certo, tirando Tudo certo. esse pequeno detalhe do livro. E eu acho que isso é um pouco Mas ele do tá esperto, tá explicar, ele tá esperto, né? Mas assim, isso é legal de mostrar como que ele funciona também, né? Então ele foi lá, pegou toda aquela informação, interpretou e falou: ah, cara, ele deve ser autor desse livro aqui também, né? E, Miguel, me conta um pouquinho da sua trajetória, só pra galera entender quem é você e por que você tá falando desse tema aqui com a gente hoje. Tá bom. Então, também eu vou contar de uma forma que o ChatGPT não faria, que é com mais autenticidade. Vou contar uma história de amor que eu comecei a ter com a tecnologia em 1993. Foi amor à primeira vista. Foi o primeiro prompt que eu vi. Prompt é uma palavra que a gente está ouvindo falar de novo. Esse campo de texto onde você escreve alguma coisa para o computador interpretar. E em 93 eu tive a felicidade de conhecer o prompt do MS-DOS, um sistema operacional da Microsoft. E eu me lembro de digitar dir, que era um comando, apertar Enter, e ele me dava a lista de diretórios. E eu fiquei tão encantado com aquilo. Falei, caramba, como é que pode eu digitar uma coisa no teclado e na tela aparecer, e eu digitar outra coisa aparecer outra coisa? E aí, por conta disso, eu me tornei o típico adolescente imerso em computadores. Eu jogava muito um jogo chamado Prince of Persia, que é dessa época ali, da década de 90. Eu joguei, enfim, muito no computador. Eu era mais de jogar em computador do que videogame. Fui fazer engenharia de computação, me formei, comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhei na Gava Investimentos, JP Morgan,
Conheci esse mundo das startups, fundei a minha primeira empresa, como nosso amigo ChatGPT comentou, a Inventos Digitais, para formar equipes de tecnologia para startups. E depois fundei a Witseed, também como nosso amigo ChatGPT já adiantou, que é uma espécie de Netflix para aprendizagem corporativa, que usa inclusive inteligência artificial para isso. E cá estou como CTO da Witseed, e muito, ao mesmo tempo, muito animado com o que está vindo aí de inteligência artificial, mas também preocupado, porque é uma incerteza grande em relação ao que pode acontecer, né? Então, é um misto de uma grande animação pelas possibilidades que se abrem, mas ao mesmo tempo muita preocupação principalmente quando a gente começa a tratar isso como uma potencial revolução industrial e a gente pensar nas consequências negativas de curto prazo que vieram com as outras revoluções industriais. Então, assim, é um tema que vai estar cada vez mais intensamente discutido aí na opinião pública. A gente vai ver, né, discussão sobre regulamentação, já tem países banindo, inclusive, o chat GPT, já tem manifestos sendo escritos tentando regulamentar esse tipo de tecnologia, porque realmente é uma grande transformação que a gente está vivendo em função desse novo paradigma da inteligência artificial. Esses últimos 2 anos foram muito intensos. Falar algumas coisas importantes, né? Primeiro, inteligência artificial é uma das grandes apostas hoje de mercado digital. É um dos principais apostas da Microsoft, né? Que é uma das maiores empresas de tecnologia. O Google também está investindo bastante em inteligência artificial. Tem até várias empresas largando outros desenvolvimentos para ir para a inteligência artificial. Virou uma nova corrida do ouro, né? Eu até vi hoje sobre o Copilot, né, que é uma ferramenta da Microsoft. Foi a que eu fiquei mais chocado, tá? De todas elas. Eu pesquisei várias ferramentas para a live de hoje, mas a que eu fiquei mais chocado é a Copilot, né, que é uma ferramenta que praticamente lê arquivo para você, interpreta texto, ele analisa a planilha de Excel e te fala o que você pode tirar daquilo ali. Ele faz a apresentação de PowerPoint para você. Toda grande empresa, né, tem o PowerPointeiro ali, que a pessoa fica só fazendo PowerPoint, não vai precisar mais, que a inteligência artificial vai fazer. E assim, eu fico achando isso legal, porque muitas vezes chega com o chefe, né, manda aquele negocinho. Fernando, amanhã tem reunião 9 horas da manhã, lá com o diretor, você pode levar pra gente uma apresentação? Agora eu não vou precisar lá virar a noite fazendo mais, o Copilot faz isso pra nós, né? Além disso, uma outra coisa que eu vi legal também, depois a gente pode comentar um pouco mais, é uma inteligência artificial que ela vê a live, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ela assiste a live completa e depois ela resume os principais bullet points. Eu vou tentar fazer isso aqui na live no final e enviar pra galera, que ele resume os bullet points e manda pra você um resumo da live, né? Então tem várias formas de utilizar a inteligência artificial. E aí, pra não ficar chato, não ficar só falando, eu queria abrir aqui uma coisinha pra mostrar pra galera sobre o que a gente tá falando. Pode ser, Miguel? Queria mostrar pra galera rapidinho. Como que funciona. Nessa. Deixa eu compartilhar minha tela. Que nem eu tô sabendo. Eu tô até preocupado. Você sabe sim, só que você não tá sabendo qual que é o spoiler. Vou compartilhar minha tela. Me fala se tá funcionando, pessoal. Tá funcionando? Tá na minha tela, essa é a minha tela real. Só para mostrar um pouquinho para vocês aqui de o que a gente vai falar, tá? Esse aqui, ele é o Playground da OpenAI. Por que eu não tô usando o ChatGPT? Porque por algum motivo ele tá bloqueado aqui na minha máquina. Então eu tô usando o mais próximo possível que eu tenho o Playground. Mas aí você pode dar várias ordens para ele aqui, tá? Hoje eu tava testando até, vou revelar uma coisa. Tem como me colocar aqui num cantinho para não ficar só a minha tela? Uma das coisas que meu sonho de consumo é abrir uma hamburgueria, tá? Eu tava vendo com eles aqui se ele consegue me ajudar a abrir uma hamburgueria. E aí você pode perguntar pra ele aqui, ó. E aí, tá por aí? Vamos ver se ele tá aqui, hein? Opa, tô por aqui. Como posso te ajudar? Eu queria muito abrir uma hamburgueria. Por onde começar? Gente, isso aqui eu posso perguntar praticamente qualquer coisa pra ele. Então, para abrir uma hamburgueria, você precisará de um plano de negócio, um local, um financiamento para o negócio, decidir quais produtos serão servidos e por aí vai. Só que qual que é a graça aqui? Ele consegue muito além disso. Então, você fala assim, crie um cardápio para minha hamburgueria. Vamos ver o que ele me responde. Aí, ele vai criar todo o cardápio para mim aqui. Então, ele vira quase um assistente virtual para qualquer coisa. Se eu quiser aqui perguntar uma outra coisa para ele, então, por exemplo, me sugira 20 nomes para a minha
hamburgueria. Ele vai me dar sugestão de nomes. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. E aí tem, como ele é uma inteligência artificial, né? Ele consegue, você consegue fazer várias coisas com ele. Depois eu vou voltar um pouquinho mais, só pra gente não ficar muito parado nisso aqui, mas você consegue fazer várias coisas com ele. Vou te dar um exemplo de que um amigo meu fez. Ele criou uma inteligência artificial em que ela responde baseado nos princípios de um livro. Então a inteligência artificial, ela lê um livro, que são os princípios da Amazon, e aí eu consigo perguntar para ela baseado nesses princípios. Então, vamos ver como é que ela responderia diferente se é baseada nesses princípios aqui da Amazon. Então, eu gostaria de abrir uma hamburgueria. Por onde começar? Vamos ver o que ela me responde aqui, ó. Já mudou a resposta, tá vendo? Usando os princípios de liderança da Amazon, você pode aumentar a sua chance de sucesso do seu negócio. Aí, ó, ela já vem com princípios baseados naquilo. Porque como ele é um modelo de aprendizagem, que a gente vai explicar um pouquinho mais, ele muda baseado em como você treina ele. Depois eu vou voltar nisso aqui, a gente pode brincar um pouquinho mais, mas queria mostrar para vocês do que a gente está falando aqui. Além de várias outras aplicações que eu vou mostrar aqui depois, tá bom? Corta aqui para a tela de novo, galera. Vou mostrar mais depois, só queria dar um gostinho aqui, depois a gente volta nisso aqui. É impressionante, parece mágica. Sempre que eu parece vejo, mágica. Não, esse que meu amigo treinou baseado no livro, eu fiquei chocado. Por quê? Ele resolve problemas complexos. Eu vou mostrar aqui depois, eu vou pegar algumas ideias boas aqui. A galera falando assim, tem um funcionário que ele é um ótimo... Ele bate todas as metas, mas ele sempre tem um problema de cultura. Tem como resolver? Como que eu resolvo? E aí ele pega, baseado nos princípios da Amazon, então é quase como se eu tivesse o Jeff Bezos de conselheiro ali na minha empresa. Ele te ajuda a tomar uma decisão. Eu perguntei para ele se eu deveria vender a minha empresa. Então eu falei, eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões de reais, eu não tenho, tá galera? Quem gostaria, mas não tenho. Mas eu falei, eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões de reais e recebi tal proposta pela empresa. Como tomar a melhor decisão? E ele me fala quais coisas eu deveria considerar na venda da empresa. Então assim, ele não tomou a decisão por mim, mas ele me ajudou a pensar melhor. E principalmente a perguntar melhor, né? Acho que é Einstein que falava, se não foi essa, deveria ser alguém parecido ali, que falava, você tá a 10 perguntas do resultado que você quer chegar, né? Na verdade, perguntar é mais importante do que saber, porque saber a máquina vai te fazer. A pergunta certa é que vai ser difícil. E aí, Miguel, seguindo aqui um pouquinho, queria que você falasse um pouco por que tá nessa hype de AI agora, né? Porque já é um negócio que já existe há bastante tempo. Por que começou agora a todo mundo falar de AI? A gente compara muito com você já fez essa comparação da internet, né? Não é da minha época, mas dizem que antes do Google existia sites como KD, Alta Vista, próprio Yahoo, e a experiência de você fazer pesquisa nesses sites era muito ruim, você tinha que dar vários cliques, você tinha que entender a forma como cada site catalogava a informação. E aí veio o Google, que era o quê? Um prompt, onde eu digitava qualquer coisa, e ele me mostrava de todo o conteúdo disponível na internet, aquele que mais tinha a ver com a pergunta que eu estava fazendo. Então foi um paradigma de usabilidade. E o próprio Sam Altman estava falando outro dia no podcast que eu estava ouvindo, que na visão dele a grande sacada da OpenAI e do próprio ChatGPT foi exatamente essa, a usabilidade. Então, antes, por exemplo, quando você fala do IBM Watson, que era a mais popular antes de aparecer esse boom do ChatGPT, é difícil você usar. Você precisava ser um desenvolvedor, configurar um ambiente, treinar a inteligência, não tinha essa acessibilidade, essa usabilidade, né? Hoje eu consigo abrir meu celular, digitar chatgpt.openai.com, logar, e eu começo a usar imediatamente, em qualquer lugar que eu estiver. Então, é uma usabilidade que não existia antes para a inteligência artificial. Não é à toa que o lema da OpenAI é democratizando o acesso à inteligência artificial. Então, temos essa questão da usabilidade e da acessibilidade. A gente tem também a quantidade de dados, a quantidade de textos produzidos disponíveis na internet é gigantesca. Então, todo esse material pôde treinar, né, os algoritmos de inteligência artificial de geração de linguagem natural, como é o caso do ChatGPT. A gente tem também o processamento, o poder computacional, a capacidade de você processar, de você fazer cálculos muito rápidos, né, com os computadores, e você, junto com isso, a velocidade de internet, o 5G, né, todas as casas com wireless, todas as casas com banda larga, todo mundo com conexão de 5G nos seus telefones. Então, a velocidade com que os dados trafegam é muito alta, o poder computacional dos aparelhos aumenta, o poder computacional dos grandes servidores aumenta, a velocidade de conexão entre os dispositivos e os servidores aumenta. Então, com isso, a gente vê
um cenário, digamos assim, muito propício para o florescimento de tecnologias como a inteligência artificial, que precisam de Quase grandes uma volumes de dados. tempestade perfeita mesmo. Esse Exatamente, momento ele é muito único, exatamente, né? exatamente. E a gente vem da pandemia também, onde houve um forte investimento em tecnologia, Bom o ponto. metaverso se desenvolveu, tudo isso. E então as empresas de tecnologia se viram, cara, temos aqui uma oportunidade muito grande. A tecnologia né, vai ter um novo paradigma em cima disso. Não vai ser o metaverso, mas vai ser a inteligência artificial, que é muito mais robusta do ponto de vista de utilidade dentro dos escritórios, dentro das empresas, do que o metaverso, que ainda era uma coisa muito na aposta, né? A inteligência artificial tem um histórico desde 1950, ela é um campo de estudo científico, com livros, com pesquisadores, com aplicações, com teóricos, né? Então é de fato assim, é o momento da inteligência artificial. Então, o próprio Bill Gates da Microsoft fala isso, e não é à toa que muita gente fala isso, que a Microsoft vai voltar a reinar. Vai É. voltar a reinar porque ela fez uma aposta Ela que ninguém botou a tinha feito mão ainda. na tecnologia certa na hora certa, né? E aí Exatamente. é uma coisa legal, porque eu vejo essa facilidade da usabilidade, porque hoje a minha equipe inteira já usa a inteligência artificial, né? Então, eles já usam o ChatGPT para ajudar na escrita. Eu uso muito para ter ideia, né? Então, às vezes eu tô meio travado numa ideia, eu peço ele para me ajudar a criar ideias. Ele me ajuda a fazer análise de mercado, eu queria até mostrar um pouco depois. E principalmente, o que eu percebo? A, a ferramenta ela não tem humor, né? Então, a partir do momento que você treina ela baseada numa série de princípios, ela sempre toma a decisão consistentemente naqueles princípios. Então, se eu falo para ela assim, ó, os princípios da empresa são X, Y, Z, o que acontece? E eu falo, tome uma decisão, por exemplo, estou com um caso muito específico aqui, um funcionário X está rolando um problema tal, baseado nos princípios da empresa, como eu deveria seguir? Então, você consegue espalhar os princípios da empresa, você consegue espalhar como o pensador ou aquela pessoa que criou os valores da empresa, para toda empresa elas podem conversar com o CEO, né? Porque aquela ferramenta aprende com a pessoa que está treinando ela, né? Então isso é muito legal. Isso é E já muito estamos interessante. usando. E o que me choca é isso. Parece que, pô, tem 4 meses que saiu o ChatGPT, né? E, cara, de repente todo mundo só fala de uma coisa e já tá todo mundo usando. Não é como se fosse uma coisa que. Não, estamos falando que no futuro vai ser, né? Me lembra um pouco, assim, Uhum, esse negócio que você fala da usabilidade, da internet e do computador no começo, né? O computador no começo era só pros nerds que uhum, ficavam lá, e aí veio o Steve Jobs, o Bill Gates, esses caras que meio que popularizaram o computador e fizeram alguns bilhões baseado nisso, né? E depois com a uhum. internet também. O primeiro cara que montou um site provavelmente não teve muito acesso. Mas hoje em dia não ter um site é impensável, né? Não estar na internet ou não Exatamente. estar nas redes sociais é impensável, né? Exatamente. Exatamente. A gente tá. É muito impressionante porque o chat GPT a gente olha e pensa, cara, não tem como. Chegamos ao fim, não tem como melhorar, assim. O negócio já faz igual humano. Mas a gente está no comecinho do comecinho do comecinho. Total. No começo, no início disso, no início da internet, a gente também tinha os sitezinhos toscos e a coisa foi se aprimorando. Então, esses erros, por exemplo, que a gente até comentou que o chat GPT cometeu, ele não vai mais cometer lá na frente, né? Essa é a E eu tendência. usei o Então, a 3 gente tem que também, se nem usei preparar o para um mundo 4 como ainda, esse. né? Exatamente, já tenho 4. E super acessível. E aí uma coisa também, Miguel, que eu vi aqui, já me colocaram no meu roteiro aqui, que você gosta muito de escrever, né? Então eu vejo que, tipo assim, ele vai ser muito um copiloto dos profissionais, né? Até falando a brincadeira do Copilot da Microsoft, ele auxilia o profissional naquilo que ele vai fazer, né? Sim, para escrever, o ChatGPT ele me ajuda muito a expandir um repertório. Às vezes eu estou com um texto na minha cabeça, eu jogo o texto ali e peço para ele relacionar aquele texto com algum assunto que seja inusitado. E as respostas dele vão me dando ideia, eu vou conseguindo criar analogias, ele me ajuda a pensar analogias. Explique redes neurais usando uma analogia sobre restaurantes. E ele vai me dar uma história, aí eu vou Legal. julgando, vou refinando aquela história. Então tem essa coisa dele me ajudar a construir o repertório. Ele é muito bom em tradução também, ou em reescrever coisas simplificando com menos palavras, ou quando eu tenho que escrever com um tamanho específico de palavras. Ele serve muito como esse copiloto, esse assistente, para me ajudar a construir uma coisa assim, quando eu estou falando de um texto que eu estou escrevendo, a base do meu texto, né? Então eu construo a base do meu texto, aí depois eu copio ele do ChatGPT, coloco no Word, aí é o meu trabalho mesmo de
trocando palavra, trocando a ordem, colocando ali algum elemento, enfim, pessoal que o ChatGPT não conhece, né? A minha paixão, a minha verdade, a minha autenticidade ali no texto, e aí o texto fica pronto. Então ele de fato é um assistente para mim que me ajuda a fazer muito da pesquisa, muito da expansão de repertório. Às vezes eu não sei o melhor sinônimo, ele me ajuda a achar esse sinônimo melhor que o dicionário, melhor que o Google. Então o ChatGPT virou um grande parceiro de escrita, e tem me ajudado assim, nos Eu brinco com a textos. galera aqui que é o nosso assistente que não tem carteira assinada, não cobra hora extra, trabalha 24 horas por dia, não precisa de fazer nada. Ele trabalha ali tempo integral e, por acaso, ele tem todo o conhecimento da internet já na cabeça ali, né? E aí, tô vendo Exatamente. algumas perguntas aqui. A Edith perguntou, né? Como saber se as respostas são iguais para outros usuários? E ele cria novas Não respostas são. todas as vezes, né? Não são. Um dos parâmetros que ele vai usar na hora de criar uma resposta é o horário com o número de casas decimais de precisão quase infinita que aquele pedido foi feito. Então, a probabilidade dele responder uma mesma coisa para duas pessoas, mesmo que a pergunta seja a mesma, é muito, muito baixa. Porque ninguém vai estar no mesmo lugar ao mesmo tempo fazendo a mesma pergunta, né? Legal. Ou, bom, a probabilidade é muito, muito baixa. Isso tem muito a ver com a forma como ele foi construído, né? Que, tipo, igual você falou, já existem estudos desde 1950, né? Você pode falar um pouco sobre essa construção da inteligência artificial para a gente entender um pouco mais, pô, da onde vem, para onde vai essa tecnologia? Eu diria que as tecnologias digitais que a gente tem hoje, quase todas vieram, assim, se a gente for pegar a semente inicial da pós-Segunda Guerra, né? E a inteligência artificial não é diferente. O Alan Turing desenvolveu, inclusive, o teste de Turing, que é famoso. É um teste para tentar identificar, que a gente faz com as máquinas, um ser humano, e tentar identificar se quem está falando com ele é um ser humano ou uma máquina. Esse teste de Turing nenhuma máquina conseguia passar. Hoje a gente está vendo o chat GPT aí passando no teste de Turing, e isso foi ali na década de 50. E aí, por conta disso, né, do Alan Turing, e depois começaram a ter conferências sobre o tema, começou-se a usar o termo inteligência artificial ali na década de 50, 60 também, virou digamos assim, uma cadeira científica nas universidades, com pesquisa, e, e um uso muito experimental durante muito tempo. Então, eu me lembro, por exemplo, de saindo nas notícias que a inteligência artificial tinha ganhado do Kasparov no xadrez, depois a inteligência artificial ganhou no jogo Go, depois ela ganhou no jogo de perguntas e respostas. Então, ela sempre teve, nos últimos anos, muito, muito dentro do ambiente acadêmico, uma coisa experimental. Ela ganhou, né, não era um uso, né? O fato dela ganhar no xadrez é diferente dela ser útil no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, ela sempre foi vista muito nos filmes de ficção científica, nesse campo mais Exterminador do acadêmico, Futuro, normalmente acabando com a Exterminador do humanidade. Futuro, exatamente. Minority Report, né? Aquela coisa, né, da realidade aumentada também. E então, o que a gente. Assim, o mais próximo que a gente tinha de um uso comercial era da IBM. A IBM, International Business Machines, é uma companhia que não largamente utilizada por todos nós, é uma companhia de tecnologia que vende servidores, vende equipamentos de infraestrutura, é uma das mais antigas empresas de tecnologia do mundo, inclusive, que era o Watson. Inclusive, a gente usa na Wixid. E agora o que a gente tem é, de fato, um aumento exponencial no uso, porque ela deixou de ser uma coisa acadêmica, uma coisa restrita a grandes empresas. Agora, qualquer um, com um telefone, conexão à internet, consegue Perfeito. se expandir as suas capacidades usando essa ferramenta. Então, assim, é de fato uma explosão de possibilidades, como a gente viu com a internet, quando qualquer um pôde criar o seu próprio site, né? É disso que a gente está falando, é um momento realmente único, que todo mundo pode acessar isso, né? De fato, a coisa tá massificada. Não é uma E coisa eu que tô vai vendo acontecer, é muito uma coisa aqui que a já galera está. perguntando sobre plágio, né? E eu já fiz alguns testes, eu escrevi alguns artigos, vou até compartilhar minha tela aqui para mostrar uma coisa, para não ficar muito só a gente falando. Tá compartilhando aí, galera? Mostra aí pra mim a minha tela, por favor, mas deixa a gente aqui também. Bota só no cantinho aqui. Saca só, eu pedi para ele escrever aqui, então escreva fala um tema aí, Miguel. Escreva um artigo sobre educação corporativa, vai, vamos fazer um jabá aqui da Witseed, sobre educação Beleza. corporativa e a sua importância
nas empresas. Vai, vamos. Estou escrevendo aqui, minha mão tá congelando com esse ar-condicionado. Vou aumentar aqui o. É frio aí, é frio, hein? Não, aqui é frio. Eu sofri Ó, outro dia. pronto, ele está escrevendo um artigo. Qual que é a graça desse artigo? Número um, ele é autoral, então se jogar em qualquer coisa de plágio, ele não vai aparecer. Só qual que é a graça? Grava aqui, galera, o que ele está aparecendo aqui. Vocês perguntaram se ele responde diferente, né? Olha só. Vou cancelar e vou começar de novo. Presta atenção que a resposta vai mudar, olha só. Eu estou fazendo a mesma pergunta, no mesma aba, mesmo tudo, e a resposta vai mudar. Perceberam? Que a resposta já começou diferente? Por que que isso acontece? Porque cada vez ele vai criar uma coisa autoral, então ele não cria a mesma coisa várias vezes, tá bom? Eu acho que isso é legal. Isso aqui eu nem fui muito específico, o que eu posso fazer é o seguinte, ó, vou te falar uma coisa, por exemplo, vamos falar que a gente quer fazer um curso sobre AI. O pessoal que está aqui na live quer aprender mais sobre AI, a gente quer fazer um curso sobre AI. Crie uma ementa para um curso de inteligência artificial, não vou pontuar, tá galera? Não me xinga não. Artificial, cria uma ementa para um curso de 20 horas. Pode escrever com erro de português que ele também entende. Ele pega divida em 5 módulos. Em 5 módulos. Seja específico. Vamos ver se ele faz, galera? Pronto. Módulo 1, que é inteligência artificial, campos da aplicação da inteligência artificial, história, algoritmos de aprendizagem. Pronto, tá pronto o curso aqui. E se eu perguntar para ele falar para mim, para construir a aula de controle de robôs, ele constrói a aula. Qualquer coisa. Gente, é muito mais simples hoje. Eu não preciso de ir lá e pesquisar 1000 coisas. E isso, depois eu vou abrir o Bing aqui também. Você pode usar isso também junto com um mecanismo de busca, porque ele vai na internet, une com o ChatGPT e toma uma decisão para você. Então ele vai ficar cada vez mais inteligente. Volta aqui na tela só para mostrar uma outra coisa. Que perguntaram aqui para mim, será que a gente vai ter inteligências artificiais autorais? Já temos. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, que é do meu amigo João, que também é um entusiasta, e esse aqui é baseado nos modelos mentais do João. Então, se eu perguntar para ele, olha só, um dilema de tenho um funcionário que me dá muito problema. Ele bate todas as metas, mas sempre briga com os colegas. Como posso resolver essa situação? Vamos ver o que ele me responde aqui. Qual que é a graça? Esse aqui, ele é baseado, ele é treinado nos modelos mentais que meu amigo João usa. Então tá aqui, esse aqui é do ChatGPT 4, tá? Olha só. Ele já fala, podemos usar o modelo mental de First Principles. Defina o objetivo e problema. Seu objetivo é manter um ambiente de trabalho saudável e produtivo e o problema é o funcionário que, apesar de atingir as metas, cria conflitos. Analise a situação. Ele vai me dando um roteirinho de como resolver. E se eu continuar conversando aqui com ele, ele vai me falar qual que é a forma que eu converso com esse funcionário, ele cria um roteiro para mim, ele fala até como que eu dou esse feedback. E você pode treinar a máquina baseada nos seus princípios, nos livros que você gosta, nas coisas que você acredita. E assim ele vai sempre te ajudar a resolver. Ele é quase um psicólogo, um conselheiro que você vai ter aqui em tempo integral, só que você pode usar grandes princípios da humanidade para fazer isso aqui, ó. Então, questione a eficiência. Será que a política atual da empresa é eficiente em lidar com situações como essa? Existem mecanismos claros para fornecer feedback e desenvolver habilidades interpessoais? Encontre as causas raízes, reconstrua uma solução a partir dos primeiros... E ele vai indo, entendeu? Então você consegue criar várias coisas autorais. Só mostrar uma outra coisa aqui também, que eu vou falar depois, para não ter que compartilhar a tela depois também. Tem até um de imagens aqui, ó, que eu tava brincando com ele hoje de manhã. Vou falar assim, ó. Crie uma pessoa feliz. Vai. Eu vou fazer em inglês, porque eu não sei se aqui fala em português. Create a happy person with golden hair. Vai, cabelo dourado, que é difícil. Vou rodar aqui como tá, só para vocês verem como é que ele roda, tá? Rapidinho, o Deep Dream Generator vai criar uma imagem aqui pra mim. Tomara que não saia nada demais. Não sei o que vai sair, porque toda vez ele faz uma imagem nova. Como você cria esse chat com base nos seus valores? Aí que tá, como ele é um mecanismo de aprendizagem, quer explicar um pouquinho, Miguel, como é que funciona essa questão da aprendizagem do Machine Learning? O Machine Learning é um dos ramos da inteligência artificial. No caso do ChatGPT, o que ele faz é sempre calcular qual é a melhor palavra que compõe aquele texto com base nos textos que você mandou anteriormente, né? Quando eu mando uma pergunta, oi, tudo bem?
ele vai analisar todos os textos da internet que falam oi, tudo bem, e ver qual é a próxima palavra que vem depois disso. E aí ele vai construindo o texto em cima disso. Além disso, ele tem uma equipe de seres humanos que vão dizendo, o Senalton estava explicando isso outro dia, que vão fazendo, eles vão vendo a resposta e as pessoas vão dizendo se a resposta está boa ou não. Você próprio pode fazer isso no ChatGPT. Quando ele dá uma resposta, você pode dar um like ou um dislike. Então aquilo vai aumentando a inteligência. Se você dá um dislike, ele vai considerar que aquelas palavras não complementaram muito bem aquela sequência anterior. E além disso, ele faz também uma coisa de mostrar duas opções e pedir para a pessoa dizer qual é a melhor delas. Então, eu digo qual é a melhor delas, ele também incorpora esse aprendizado. Então, no final das contas, ele vai calculando qual é a melhor palavra que encaixa dentro daquele texto e incorporando os aprendizados de quem está usando a própria ferramenta para ir aprimorando essa previsão que ele está fazendo. A inteligência artificial sempre está tratando de previsão. Então, essa é a forma como ele faz esse aprendizado. Então, ou legal. seja, quanto mais gente usar, mais ele vai aprender, mais rápido ele vai aprender e tem cada vez mais gente usando. E eu acho legal que tem uma coisa que eu tenho visto também, esses AIs de imagens, né? A galera tá comentando aqui, e eu vi aquelas do Papa. Você viu aquelas que eles fizeram do Papa, as imagens? Galera, a gente consegue jogar na tela as imagens do Papa aí? Aí as imagens do Papa que eles fizeram. Incrível. Gente, essa imagem não é real, ela foi criada por uma inteligência artificial e virou notícia que o Papa tava estilosão, né? Mas na verdade era uma inteligência artificial. Fizeram foto do Trump preso, fizeram um monte de coisa, conseguiram colocar aí a do Trump preso, só que não são imagens reais. E aí isso vai até o dilema ético, né? De como que a gente usa essa imagem, que praticamente vai ser impossível saber o que é real e o que não é real na internet. Se fake news já é um problema, isso aí vai à 30ª potência agora, né? Deepfake. O deepfake, exatamente. Deepfake. E aí até mostrar, mas aí também tem aplicações positivas disso, né? Tem o Firefly da Adobe que eu vi lá, que ele consegue fazer coisas incríveis. Tem como rodar um trechinho aí do Firefly da Adobe no vídeo? Pode colocar aí. Ele consegue fazer, trocar o fundo de uma tela. É quase aquela pessoa que você tem que pagar para ficar só fazendo edições simples no Photoshop para você. Não vai precisar mais, que você vai conseguir fazer tudo sozinho. Vai ser muito mais simples você utilizar essas ferramentas. Por quê? Você vai ter a assistência de uma inteligência artificial, né? Então também existem aplicações positivas, tá, galera? Não é só para fazer deepfakes aqui, não. Miguel, o que você acha dessas ferramentas aí de imagens que a galera tem explorado bastante? A que eu mais gosto de usar, que eu mais uso, é uma chamada Midjourney. Acho que a gente vai mostrar aí. Eu percebo que elas ainda têm muitos vieses. Eu fiz uma apresentação recentemente, usando só imagens geradas pelo Midjourney, e aí uma hora eu estava pedindo uma foto de rebeldes, tinha uma coisa de rebeldes, e aí todas as vezes que eu pedia foto de rebelde, ele me mandava uma pessoa de turbante num lugar que parece ali na Arábia, alguma coisa assim. Mesmo que eu meio que pedia uma coisa que não fosse, ele colocava aquilo ali, ou seja, uma inteligência que foi treinada para entender que pessoas com certas características são rebeldes, né, ou são contra a lei, coisas do tipo. Então, ela tem esse viés quando eu vi algumas vezes, quando você pede fotos de CEOs de empresas e tal, ele tende a colocar homens brancos, esse tipo de coisa. É uma ferramenta que tem nitidamente esses vieses, a gente estava até discutindo vieses. Porque ela é baseada na inteligência humana. Não tem como você... Não é uma coisa mágica, neutra, não. Ela está baseada nos textos que estão na internet, na opinião que já existe. Então, essa neutralidade que muitas vezes a gente acha que a tecnologia tem, ela na verdade não tem, né? As próprias redes sociais não têm. Existe uma escolha algorítmica que leva em consideração fatores políticos e sociais na hora de te mostrar o seu feed de notícias, as coisas, inclusive com inteligência artificial. E nesse uso que a gente está fazendo de geração de imagem, esse tipo de viés também vai aparecer, né? Inclusive na geração de texto. Eu até fiz aquele teste lá da pessoa com cabelo dourado, vou te deixar continuar, mas se a galera pudesse cortar aqui, ó, adivinha? Corta aqui pra pessoa de cabelo dourado, isso aí. É uma pessoa branca, de cabelo dourado, olho azul e sorrisaço aqui. Eu mandei ele fazer uma pessoa feliz com cabelo dourado. Ele fez exatamente o que eu pedi, eu podia ser mais específico, mas ele me entregou o que eu pedi aqui. Essa não é uma pessoa real, ele que criou, eu poderia ter mandado ele fazer qualquer outra coisa, eu poderia ter feito baseado numa foto de uma outra pessoa, eu podia ter pegado o Miguel e falar, coloca o Miguel com cabelo dourado agora, ele poderia ter feito isso pra mim, né? Então, são os avatares aí de inteligência artificial. Volta aqui na gente, galera.
E aí, Mas Miguel, são uma muito outra impressionantes. pergunta. As Pode imagens falar. que eles geram, eu acho que são muito impressionantes. A qualidade, né? O tempo que ele demora para gerar. Imagina, eu fiz uma apresentação. Antigamente eu fazia apresentação, eu tinha que pagar banco de imagem, ou então fazer a imagem, ou pedir para alguém fazer. Hoje eu vou lá e gero a imagem e aquilo é como se fosse um pincel, sabe? Hoje é como se fosse um pincel para mim. Eu que criei as imagens, usando um pincel que não é um pincel, é um prompt para uma ferramenta de inteligência artificial. Total. É muito interessante, eu acho muito interessante. E você vai brincando, que ele vai gerando a imagem e você vai interagindo com a imagem. Não, mas eu quero mais assim, eu quero mais assado. E você vai, de fato, fazendo um trabalho de lapidar a obra ali, né, da imagem. É muito fascinante. E aí, Gosto muito das Miguel? ferramentas de geração de imagem. Uma das coisas que eu vejo é que vocês na Witseed, né? Inclusive, pô, queria parabenizar, teve pessoas elogiando a Witseed aqui no comentário. Já usei o Witseed, achei muito legal Opa, e tal. Vocês é usam a incrível. Witseed, que aqui a gente falou da AI para negócios, né? Então, vocês conseguiram aplicar a inteligência artificial no negócio de vocês. Como que vocês fizeram isso? Como que a Sim, inteligência muito. artificial hoje é utilizada dentro da Witseed? A gente utiliza em várias frentes, né? Do ponto de vista assim do nosso, o que o nosso aluno, nosso estudante vê de forma mais imediata é o Whitson. A gente brinca que ele é o primo do Watson da IBM, por trás é a tecnologia do Watson da IBM, que faz uma conversa em linguagem natural com né, com um profissional para identificar quais são os principais interesses dele, os principais interesses profissionais. A partir daí, a gente cria uma recomendação de trilha de aprendizado para cada pessoa, e à medida que a pessoa vai assistindo, a gente vai aprimorando essa recomendação. Então, essa é uma característica ali do produto, onde a gente tem inteligência artificial. Agora, na parte de produção, por exemplo, a gente grava os vídeos, né, muito conteúdo audiovisual, faz toda a legendagem desses vídeos, todos os nossos cursos são legendados, toda a parte de legendagem é feita com inteligência artificial, então a gente sobe o arquivo de vídeo e ele gera a legenda para a gente. A partir da legenda, a gente já usa, bom, até para a parte de roteirização, né, como você viu aí o ChatGPT sugerindo como faz uma hamburgueria, e você mostrou também como é que monta um roteiro de curso de inteligência artificial. Então, na parte de roteirização, a gente já usa, mas depois que o vídeo é gravado, a gente também faz a legendagem. Parte desse material da legenda a gente usa para fazer e-books, por exemplo, para gerar todo o material complementar em relação ao curso. O curso precisa de uma descrição, tem um professor, tem que ter thumbnail, tem que ter arte para as redes sociais, tem que ter, né, uma série de elementos gráficos e textuais para descrever aquele curso. A gente usa o ChatGPT para boa parte dessas ferramentas. E a gente está, nesse momento, desenvolvendo funcionalidades que assim como você mostrou ali, né, o ChatGPT respondendo uma pergunta com base em livros. Então, imagina que você está ali fazendo um curso, você tem uma dúvida, faz uma pergunta e ele responde com base no conteúdo daquele curso. Então, a gente está, no momento, estudando Tutores de inteligência esse tipo de artificial, coisa, né? tutores de inteligência artificial, com aquela inteligência ali daquele curso embarcado. Até relacionando com outros cursos, né? A propósito, esse conceito também é explorado nesse outro curso. Então, a gente está ali pensando como é que vai usar isso. Então, a parte de roteirização. Na área comercial, a gente usa o ChatGPT para escrever e-mails comerciais, para ajudar a gente a fazer posts em rede social, ajudar a gente a criar nomes de produto, ajudar a gente a fazer mensagens para Ou seja, ele já prospecção está no LinkedIn, permeando o DNA do negócio ali para mesmo, né? Ele já permear. está em todos os A lugares, gente né? usa Você falou do Copilot. A gente usa o Copilot na área de desenvolvimento, Copilot para geração de código. Então, hoje, quando você está escrevendo um e-mail no Gmail, o Gmail sugere, né, o texto que você escreve no... Imagina que o nosso programador, quando está escrevendo um código, a Caraca, ferramenta vai sugerir para ele. Você está escrevendo uma função para mandar e-mail? É só você apertar Tab que já está todo o texto ali escrito. Essa é uma ferramenta chamada perfeito. Copilot, que a Microsoft está incorporando no pacote Office, né, para gerar apresentação e tudo mais, que a gente usa também. Então, eu diria que a inteligência artificial está no nosso DNA. Desde que o TID nasceu, a gente já tem inteligência artificial como uma visão de negócio, como um Legal. diferencial. E são alguns exemplos. A gente usa, a próprio produto tem, mas em várias áreas a gente usa, né, essa ferramenta para expandir a capacidade dos nossos times. Legal. Eu dei aqui alguns exemplos, talvez Eu não listei até, todos, mas enquanto eu dou uma lida aqui no chat, pessoal, se conseguissem rodar um trechinho do Copilot aí pra galera ver. é bem ah, legal. Pessoal, manda aqui a sua área de atuação, ó, o Copilot aí tá rodando aí na tela. Esse videozinho aí, ó, é da Microsoft Copilot. Então ele vai entrar aí pro Excel, pro Word, pro Teams, pro PowerPoint e por aí vai. Eu vou deixando rodar aí. Manda aqui pra mim qual que é a área que você atua, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Esse vídeo aí tá meio lento, hein, galera? Acho que travou. Volta aqui em nós, então. Não tem problema, não. Depois a gente volta no vídeo aqui. Galera? Aí, boa. Obrigado. Depois a gente acha um videozinho aqui. Tem um videozinho curto de 1 minutinho. Manda esse vídeo aqui que a gente roda ele aqui daqui a pouco, tá bom? Mas aí, ô Miguel, você acha que a galera já dá pra usar pra negócio agora? Depende da área. Por exemplo, eu vi a galera falando aqui, pô, trabalho com imóveis, sou fotógrafo, sou bancário, trabalho no nicho de saúde, educação claramente já pode, você já deu um exemplo. Produtos digitais, marketing digital. Você já vê que a galera já pode começar a utilizar agora? Olha, eu diria que é difícil imaginar uma área onde você não possa usar. Para mim é como se você perguntar, sei lá, um negócio que não precisa de internet. Se você tem um negócio que não precisa de internet, tudo bem. Mas se você tem a internet como um canal importante no seu negócio, a inteligência artificial já pode ser aplicada. Eu dei aqui alguns exemplos. Toda empresa tem uma área comercial, né? Toda empresa tem canais em redes sociais, precisa escrever e-mails, precisa fazer apresentações, precisa criar nomes para os seus produtos. Então, assim, repara que usar essas ferramentas é tão simples quanto você acessar um site e criar uma conta. Né? Não é uma coisa que você precisa fazer, aprender Treinar uma a sua linguagem equipe de para fazer isso, né? Treinar a sua equipe é muito imediato. O ganho é muito imediato. É claro que é aquela coisa, quanto mais você usa, mais você vai aprendendo a usar, porque Claro. é uma dinâmica de uso, não é uma coisa assim. Ao mesmo tempo que é fácil de aprender, é difícil é difícil ser mestre naquilo. Então você consegue aprender muito rápido, mas você precisa desenvolver até outras skills que não são exatamente Sim. de inteligência artificial, é de comunicação. Como é que você faz boas perguntas? Como é que você treina a máquina? Como é que você cria um contexto para ela? Eu até me lembrei, você estava comentando mostrou esses exemplos. A gente estava conversando outro dia na Witseed e a Lorena, nossa diretora comercial, trouxe esse exemplo de uma psicanalista que é muito ocupada e não tinha horário na agenda. E aí uma pessoa que queria ter um atendimento com ela pegou todos os textos e vídeos que essa psicanalista tinha escrito, criou um contexto dentro do ChatGPT, começou a se consultar com ela e foi ótimo. E aí ele mostrou para ela, contou essa história e ela foi se consultar com ela mesma e ela achou ótimo também. Então, Legal. é de fato uma coisa assim muito interessante, mas também meio assustador, né? Porque Com certeza. até que ponto, até onde isso vai chegar? É claro Sim. que a gente precisa considerar que, por exemplo, no caso dessa psicanalista, o que ela é até hoje não vai ser o que ela é daqui para frente, né? Então você precisa de fato estar alimentando a máquina o tempo inteiro para ela representar aquela inteligência daquela pessoa. Ela não tem como guardar a inteligência de um ser humano eternamente dentro de uma máquina, porque essa própria inteligência vai mudando ao longo do tempo, né? Entendi, sim. Mas você consegue representar ela como ela é naquele momento. E é isso que a gente está vendo acontecer agora. Eu poderia, por exemplo, tem uma série de reuniões que eu faço que estão lá transcritas, eu poderia pegar essas transcrições, colocar ali e começar a oferecer para as pessoas, fazer perguntas que vão ser respondidas com base nas intervenções que eu fiz em outras reuniões que eu estava participando. Perfeito. Então isso vai ser cada vez mais comum. Eu posso vender minha inteligência, literalmente, que vai ser transformada numa inteligência artificial. Você vai ter executivos artificiais ali que vão poder ser conselheiros. Então, se eu quiser ter o Bill Gates ali de conselheiro na minha empresa, eu pego tudo que ele falou, princípios que ele segue, e aí eu treino a máquina para isso e de repente eu tenho o Bill Gates ali. Eu posso perguntar para ele, Bill Gates, você deveria abrir uma hamburgueria ou não? Não, você deveria abrir uma empresa de software. Exatamente. Legal. Exatamente. É muito claro bom. Que uma conversa com Bill Gates vai continuar sendo muito mais valiosa do que uma conversa com a representação artificial dele. Mas é um caso de uso clássico que a gente vai ver acontecendo por aí. Animal. Pessoal, eu vou responder algumas perguntas, mas só para a gente resumir aqui, né? A gente já falou que inteligência artificial melhora a tomada de decisões, né? Ele analisa dados e gera informações, né? Ele aumenta a escalabilidade, porque você vai ter um batalhão de gente trabalhando para você, escrevendo roteiro, fazendo design, resumindo suas reuniões, marcando pontos importantes, lendo o livro para vocês e tirando sua dúvida. Então ele automatiza vários processos, tem os chatbots. Você pode ter um chatbot que faz o seu atendimento, um chatbot de vendas, várias formas de montar chatbots. Chatbots que tem a sua personalidade, a personalidade da empresa que você trabalha ou que você é dono. Ele reduz os erros porque ele confere tudo baseado em princípios, né? Ele aumenta a produtividade e ele acelera a inovação. Então tem vários usos para inteligência artificial, né, Miguel?
Eu ia falar que não tem mais desculpa as empresas que têm o chatbot. O chato, é Né, que é verdade. sempre uma chatice, ninguém nunca quer usar. Agora, todas as empresas têm que botar um chatbot decente, porque não tem mais desculpa. E eu acho que principalmente quem está em cargo de liderança, empresário, gerente, diretor, coordenador, cara, você não quer ser o blockbuster. Eu vou fazer o exemplo clássico, né? O blockbuster ou a Kodak dessa revolução aqui, né? O cara que ficou para trás porque ele não se adaptou a essas tecnologias. Então eu acho que, pô, você tem que entender isso aqui. Como você vai aplicar na sua empresa, como as aplicações são infinitas, né? Porque é uma aplicação de inteligência, né? Uma aplicação inteligente. Você tem que entender para saber como que isso funciona para o seu negócio. A forma como nós vamos aplicar na Exame não é a mesma forma que o Miguel vai aplicar na Witseed, não é a mesma forma que eu vou aplicar na minha hamburgueria quando eu tiver ela, e por aí vai, né, Miguel? Exatamente. Existe o maior especialista no seu negócio é sempre você, certo? Você não tem como delegar isso para uma inteligência artificial. Se você quer abrir uma hamburgueria e você, né, no caso que você fez uma pergunta muito genérica, né? Como é que eu abro uma hamburgueria? A inteligência artificial, ela não é boa com essa coisa genérica. Se você faz perguntas genéricas, as respostas vão ser genéricas. Então ela não vai fazer mágica e te transformar numa pessoa que domina um setor. Eu estava discutindo outro dia com alunos de doutorado, mestrado, e um deles falou assim: então agora eu não preciso mais escrever minha tese de mestrado. O ChatGPT vai escrever para mim. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas a ideia da tese é justamente você escrever para você aprender enquanto você escreve, né? Para você questionar, para você criticar, para você conversar com os outros. O objetivo não é você ter os caracteres escritos numa sequência determinada e impressos num livro. Não é esse o objetivo de fazer uma tese. É você, né, aprender no processo. Então, o ChatGPT tem que ser encarado como uma ferramenta para te auxiliar, e não como algo que vai te poupar do trabalho, ou te poupar de ter que aprender e coisas do tipo, né? Eu E aí acho eu que tô vendo essa é muita gente falando assim, né? Porque eu tenho muito medo de substituir todos os empregos, né? Eu acho que vai substituir os empregos que são substituíveis, né? Aqueles empregos que não têm um pensamento humano, o que não tem relacionamento humano, aqueles que são automatizáveis mesmo. Mas ele não consegue fazer tudo que um ser humano faz, né? A gente mostrou até no exemplo ali, o comecinho, que ele errou algumas coisas sobre sua biografia. Mas não só isso, eu acho que vai ser cada vez mais importante o seu conhecimento aliado do ChatGPT para você fazer perguntas mais inteligentes. Então, eu sou profissional de marketing, né? Então, boa parte do meu trabalho é desenvolver novos produtos. Eu pedi para ele desenvolver uma ementa de um curso de inteligência artificial, mas eu ainda tive que ir atrás dele e pedir para ele desenvolver um curso de inteligência artificial. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ter uma curadoria em cima disso, eu pedi para ele desenvolver, para ele expandir. Ele não vai fazer tudo, ele não vai trazer todas as respostas prontas, né? Na verdade, ele vai me auxiliar a ser mais eficiente no que eu faço e gerar mais resultado, né? Exatamente, exatamente, esse é o papel dele. E aí, pessoal, tô dando uma olhada aqui nas umas perguntas que a galera pediu aqui, ó. O hype da AI tá gigante, por aí eu gostaria de saber uma opinião. Se você acha que, eventualmente, eles poderiam fazer gestão de fundos, você acha que ela vai poder fazer alocação de capital, escolha de Já investimentos? faz, Já já faz, faz? inclusive, existe por exemplo, algorithm trading, né, trading algorítmico, que roda na casa dos milissegundos, que são basicamente robôs que ficam o tempo inteiro se alimentando com as últimas cotações e tomando decisões do que comprar e do que vender. Caraca. Inclusive, a gente teve, eu não me lembro o ano, um evento que foi chamado de mini crash, que dois algoritmos começaram a disputar um com o outro e fizeram o preço de uma determinada ação ela ir para um patamar, né? Foi tendendo a um patamar que não fazia o menor sentido de mercado, porque eram simplesmente dois algoritmos brigando. Cara, Então, isso no mercado financeiro isso vai ficar cada vez mais já comum existe. também, Existe uma né? guerra de algoritmos, já existe fundos quantitativos, né? Eu acho que esse é o termo, fundos quantitativos, que usam algoritmos de inteligência artificial para tentar Animal. prever qual vai ser o preço da ação e tomar decisões de compra em cima disso. A diferença que a gente está vendo hoje na inteligência artificial é aquela questão da usabilidade, a inteligência artificial generativa, mas ela já vem sendo usada pelas redes sociais, no mercado financeiro, na indústria, Recomendação de já conteúdo. recomendação de conteúdo, exatamente, há muito tempo. Legal. E aí. Essa questão dos empregos, eu acho interessante comentar, que às vezes tem essa pergunta, né? Quais empregos vão acabar, né, com a evolução da inteligência artificial? Eu estava lendo um livro recentemente acho que esse Kevin Rose.
9 regras para humanos na era da automação. Muito bom esse livro. Ele dá um exemplo de um contador. O cara tinha uma empresa de contabilidade e ele resolveu treinar toda a equipe dele a oratória, bom humor e oratória. Então ele tinha uma equipe de contadores que os clientes adoravam, porque falavam de contabilidade de um jeito descomplicado, bem-humorado. Então esse contador não vai deixar de existir com a inteligência artificial, sabe? Porque não é todo tipo de contador que é igual. Os contadores vão precisar se diferenciar, sabendo que existe essa ferramenta e que os seus concorrentes vão estar usando essa ferramenta, mas a profissão em si não vai acabar, entende? Então, quando a gente fala das profissões que vão acabar, a gente acaba tornando a discussão muito opaca, porque nem todo contador é igual, nem todo produtor de conteúdo é igual, nem todo programador é igual. O que vai tender a acabar é, se você é simplesmente alguém que Se você já é um copia e robô, cola né? de um lugar para o outro, não coloca teu afeto, a tua paixão naquilo que você está fazendo, não constrói valor em cima do que você está fazendo, é provável que você tenha dificuldade no mercado de trabalho. Mas se você, independente da área de atuação que você tenha, você está trazendo um valor para o teu cliente no final das contas e se diferenciando dos seus concorrentes, provavelmente usando inteligência artificial, a sua profissão não vai acabar. É uma questão de como é que você vai se adaptar a uma nova realidade que está por vir. Mas eu não acredito nessa coisa de profissões que vão acabar. Total. Eu acho que elas vão se transformar. Vamos até fazer um teste aqui agora. Compartilha a tela aí, galera. Vamos perguntar aqui pro OpenAI quais profissões não serão substituídas por inteligência artificial. Vamos ver? Ó, muitas profissões não serão substituídas. Advogado, artista, professor, médico, psicólogo, funcionário público, jornalista, cozinheiro, cabeleireiro, vendedor e atendente. Foram alguns exemplos que ele me deu aqui, tá? Então ele mesmo já sabe. Ele mesmo já sabe que tem alguma coisa que ele não vai fazer, né? São profissões com uma demanda social muito grande, né? Exatamente. Interação social. São relacionais, né? Vendedor. E eu vi uma outra pergunta que é legal, você pode perguntar tudo para ele, galera. Eu tô falando sério. Então, perguntaram para mim como ele vai revolucionar o marketing digital. Como utilizar a inteligência artificial para marketing digital. Então, galera, eu posso perguntar para ele como utilizar ele para o marketing digital. Aí, olha, o chatbot para responder pesquisas do cliente em tempo real, análise de sistema de dados, uso de recomendação para oferecer conteúdo mais relevante, mecanismo de segmentação, além disso pode ser usada para otimizar anúncios, melhorando sua eficácia e permitindo maior alcance. Corta para mim. Eu uso inteligência artificial para criar novos anúncios, identificar padrões em pesquisas. Então, a gente faz pesquisa toda vez que vocês que estão participando dessa live responderam uma pesquisa, eu pego essas pesquisas, a gente sobe ela numa inteligência artificial e ela responde, ó, baseado em tudo que eu li aqui, as pessoas querem saber como aplicar a inteligência artificial nos negócios. Então, galera, é infinitas aplicações que você tem aqui para inteligência artificial, tá? E aí, eu tenho... A pessoa tá perguntando qual que é a diferença de OpenAI e ChatGPT. OpenAI é a empresa, ChatGPT é a aplicação, né? É isso? Falei certo? OpenAI é a empresa e o ChatGPT é um produto da empresa, né? É tipo... Então, Meta e Facebook, uma né? empresa que tem... uma empresa que vende leite e manteiga, o OpenAI é a manteiga, né? E ela deve estar desenvolvendo várias outras aplicações aqui também, né? E aí uma das coisas legais... O OpenAI tem, por exemplo, o DALL-E, que é uma ferramenta de geração de imagem. Legal. O OpenAI é uma organização sem fins lucrativos que tem diversas ferramentas, diversos produtos de inteligência artificial generativa. Vamos lá, galera. Vamos tirar algumas dúvidas agora. Deixa eu ver o que já tem aqui. Miguel, você vê alguma interação do ChatGPT com o metaverso? Você acha que as coisas andam em comum? Uma tecnologia impulsiona a outra? Com certeza. Existe uma coisa chamada NPC, que é um jogador não humano, é um avatar que fica perambulando pelo metaverso, é um personagem. Saquei já onde você vai. Que fica andando pelo metaverso. E você pode interagir com ele, mas por trás dele, por trás das falas, por trás dos textos que ele manda, até por trás dos caminhos que ele faz, pode ter uma ferramenta de inteligência artificial guiando ele, né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, todos os jogos de videogame, quando você joga com a máquina, você está jogando com uma espécie de inteligência artificial. FIFA, jogos de futebol e por aí vai. E os jogos são metaversos.
né? Boa parte deles são ambientes virtuais imersivos. Então a gente já vê metaverso e inteligência artificial juntos, e a tendência é que uma coisa alavanque a outra, certamente. Uma coisa que eu achei legal aqui, que o pessoal tá me perguntando muito, é das apresentações. O pessoal, desculpa, de plágio. Muita gente perguntando, eu corro risco de plágio, vai ser plágio, eu posso usar isso no meu blog, como que funcionam os direitos autorais do que o ChatGPT cria? Isso é uma dúvida que tá aparecendo Tá. muito aqui. Isso é uma discussão quente que ninguém sabe a resposta. A primeira coisa, a primeira resposta é essa. O entendimento que existe hoje é que o exemplo que eu dei acontece muito com a geração de imagem. Eu gerei uma imagem usando inteligência artificial. Hoje é como se a inteligência artificial fosse um pincel. Então você é o autor, você só usa um pincel para fazer a obra. É como é visto hoje. Isso vale para geração de texto, para geração de imagem, para geração de vídeo, para geração de voz, música, tem ferramenta de inteligência artificial para fazer tudo isso. E esse é o entendimento que existe hoje. Bom, o que muita gente começou a fazer? Começou a criar um monte de blog, né, um monte de post para blog para ser indexado, bem indexado pelo Google. E aí o que o Google começou a fazer? Criar ferramentas de inteligência artificial para detectar se aquele conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial. Então a guerra dos algoritmos já começou também. Então, sim, você pode usar o conteúdo como se fosse seu, porque na verdade foi você que criou, você que teve a iniciativa de criar, pelo menos. Então aquele conteúdo é seu, a imagem ou o texto é seu, mas não necessariamente isso vai continuar sendo assim. E tem uma questão também que eu até às vezes conto essa história. Quando eu dava aula no Colégio Santo Inácio de matemática, eu fiz um exercício com os alunos que era para reprojetar a sala de aula para a gente fazer uma sala de aula sustentável e tal. E aí a gente usou uma ferramenta super simples eu estava ensinando escala, né, mas super simples de projetar. E no dia da apresentação, um dos alunos veio com um arquivo em AutoCAD, uma apresentação super... Era mandar para a direção da escola iniciar as obras, estava perfeito. E depois eu fui descobrir que o pai dele era arquiteto, ele que tinha feito, né, o dever do aluno. Então, claramente, aquela inteligência era artificial, porque não tinha como, sabe? Era um trabalho profissional. Então, se você começa a usar a inteligência artificial para mascarar, né, uma habilidade que você, na verdade, não tem, isso vai acabar ficando perceptível também. Então, tem esse lado também de você usar ela, de fato, para te apoiar, e não para fingir que você é alguma coisa que você não é, sabe? Você vai começar a falar coisas genéricas que talvez não façam tanto sentido. Então, assim, não é plágio, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente vale a pena você ficar usando só porque foi uma inteligência artificial que fez, porque as pessoas vão perceber, sabe? Sim. Eu vejo isso pelos meus próprios posts. Os posts que eu fiz no início, lá quando eu estava usando o ChatGPT, eu falei, caramba, agora eu não preciso mais pensar no post, eu vou botar aqui, copiar e colar. Mas me faltava ali, sabe? Eu não estava ali. Então eu preciso usar aquilo como um auxílio e fazer algo diferenciado, algo que a inteligência artificial não é capaz de fazer, que só eu seria capaz de fazer, porque eu tenho aquela história ali, eu tenho aquela humanidade daquele texto. Então, eu acho que a discussão de plágio está acontecendo nesse nível, não é plágio, o texto é seu, você é o autor, você que construiu, você usou uma ferramenta para construir, mas você que construiu. Está rolando discussão em relação a isso, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação de você não ficar assim, claramente foi o seu pai que fez o seu dever de casa, né, e não você, principalmente no ambiente de trabalho. Ó, em relação à segurança, o que você acha? Você acha que o ChatGPT é uma ferramenta segura? Existe algum risco de invasão? Olha só, você não pode falar para o ChatGPT nada que você não possa falar nas redes sociais, publicamente. O ChatGPT, existe até alguns casos já documentados, advogado que colocou coisa sigilosa, médico que colocou informação sigilosa sobre o paciente. Tudo que você coloca no ChatGPT, ele pode usar para alimentar a inteligência dele, tudo. Tudo. Então, toma muito cuidado com as informações que você vai colocar lá, porque são informações que ele vai usar para alimentar a inteligência artificial dele. Legal, tá bom. Vamos fazer um pouquinho de futurologia, vai. Vou te colocar uma difícil agora. Vambora. O Kennedy perguntou, do ChatGPT 3 para o 4 já foi um salto enorme em apenas 4 meses. Com esse aumento das ferramentas, como estaremos daqui a um ano e nos próximos anos? E aí, o que você acha, cara?
Olha, a gente tem essa questão A tecnologia, ela sempre avança muito mais rápido do que a regulamentação, né? Então, eu não sei até que ponto a regulamentação vai tentar frear o avanço da inteligência artificial ou amenizar. Como eu falei, a gente já vê a Itália recentemente baniu o uso do ChatGPT. Enfim, cada país vai adotar uma determinada política. Então, existe uma dinâmica de poder ali, né? A inteligência artificial, o desenvolvimento dela está concentrado nos Estados Unidos, China, Rússia. Então, existe uma guerra das inteligências artificiais ali rodando. Então, eu diria que a coisa vai ser muito mais definida do ponto de vista regulatório, político, do que exatamente técnico. A gente vai começar a ter esses freios acontecendo. Em relação ao potencial disso, a gente vai conseguir gerar vídeos super realistas. Eu vou conseguir, por exemplo, assistir show de músicos que já morreram, podendo criar músicas, né, usando ali a inteligência dele como se ele fosse criar uma nova música. A gente já vê isso. Outro dia eu vi uma inteligência artificial que fez o Frank Sinatra tocando o El Chan, cantando uma música do El Chan. E era ele cantando, era a voz dele. Então a gente vai ver esse tipo de coisa, shows, né, os hologramas dos artistas, artistas que já morreram fazendo show com holograma também já existe, mas cada vez mais aprimorado. No mercado financeiro, né, os algoritmos de investimento também cada vez mais rápidos, cada vez mais desenvolvidos. A produção de conteúdo, boa parte vai ser feita por inteligência artificial, apresentações. Lembra aquele Clips do Office que ninguém gostava? Vai todo mundo gostar, todo mundo vai querer usar aquilo ali, vai virar algo tão comum como o Google. Assim, a gente vai continuar tendo o Google, as ferramentas de pesquisa de conteúdos existentes na internet, mas a gente vai ter ali a ferramenta de inteligência artificial tão comum, tão popular como o Google dentro dos escritórios, né? Principalmente para fazer esse trabalho do conhecimento, né? Programadores, analistas de marketing, pessoal que trabalha com conteúdo, vai todo mundo usar essas ferramentas como algo normal no seu dia a dia de trabalho. Nos currículos vai ter que estar lá, domínio de pacote Office e inteligência artificial, alguma coisa do tipo. Talvez tenha algum outro nome, mas é algo que vai estar ali como algo que vai ter que todo mundo vai ter que dominar para conseguir ser produtivo, né, e competitivo no mercado de trabalho, sem dúvida. Miguel, Não falando de 10 anos, não, falando de 5 anos total. ou menos. Tem muita coisa que a gente não falou aqui. A galera te amou, te amou, te É amou. infinito. É infinito Eu esse acho tema. que, E eu posso ficar falando disso para sempre, porque bom assim, toda saber. vez que eu vejo, eu fico encantado. Assim, Eu queria caramba, muito te mágico. fazer um convite para depois a gente desenvolver mais conteúdos aqui no Exame sobre inteligência artificial, produzir mais disso, Vamos nessa. que aí, para dar mais oportunidade pra gente, pra galera consumir um pouco mais dos seus conteúdos aí. Miguel, acho que é isso. Obrigado, viu, pessoal? Foi uma honra e um prazer inenarrável ficar com vocês. Quer deixar uma mensagem final aí, Miguel? A mensagem final é essa, que você não tenha medo da inteligência artificial, que você tenha coragem de aprender, de se aprofundar, de usar, sabe que tem limitação, busca essas limitações, vê onde ela não funciona, porque ali é uma oportunidade para você até de aprender como usar. Se você, enfim, eu falo sobre isso diariamente nas minhas redes sociais, também quiser me seguir lá, Inventor Miguel, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Twitter. Acho que é nessas que eu tô hoje. Fechado, Miguel. E é isso, é um tema assim, recomendar, eu posso recomendar esse livro, que foi um livro que me marcou muito, que eu li recentemente, se chama Future Proof, 9 regras para humanos na era da inteligência artificial, na era da automação, e que fala sobre isso, como é que você tem que se organizar pessoalmente e profissionalmente para ser a prova de futuro, ou seja, independente do futuro que nos reserva, que ninguém sabe qual é, que você seja uma pessoa produtiva, feliz e realizada no seu trabalho, usando a inteligência artificial para expandir as suas capacidades. Miguel, muito, muito obrigado. Pessoal, tenha uma ótima noite para vocês e a gente se vê em breve aí com mais conteúdos de inteligência artificial. A gente vai começar a falar um pouco mais disso aqui no Exame, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.